a gente viveu, né? Porque é muito mais fácil a gente falar daquilo que a gente vive do que falar de um assunto que a gente não vive. Mas então eu vou, antes de começar, depois eu vou falar um pouquinho de mim, para vocês me conhecerem, mas eu vou começar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, onde fala sobre o perdão das ofensas, né? Quantas vezes eu perdoarei o meu irmão? Perguntou Pedro a Jesus. Você deve perdoá-los não 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Esse é um dos ensinamentos de Jesus que mais deve marcar a inteligência de vocês e falar bem alto aos seus corações. Comparem essas palavras de misericórdia com a prece tão simples e tão resumida e tão de grande aspirações à oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou aos seus discípulos, e encontrarão sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: você perdoará, mas sem limites perdoará ainda, que a ofensa lhe seja feita muitas vezes, e ensinará aos seus irmãos o esquecimento de si mesmos, que o torna invulnerável às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Bom, aqui, nessa última frase, ele fala algo que pouca gente explica para nós, assim. Como assim eu esqueço de mim, né, de mim mesma? Então, o budismo, que é uma filosofia mais antiga que o cristianismo, diz que na verdade, o perdão não deveria nem existir, porque aquele que esquece de si mesmo não tem nada a perdoar, porque ele simplesmente não se ofende com o que o outro faz. Porque ele está seguro de si, está com todas as suas coisas resolvidas, mas a gente sabe que não é assim. E exatamente essa passagem que Jesus fala, que ele diz que então você se tornará invulnerável, ou seja, intocável a essas agressões e aos maus tratos ou às injustiças, né? Então, olha só, a minha avó era espírita, né, a bisavó do meu filho, está aqui o Dudu. Ela foi espírita durante 60 anos e ela ficou encarnada aqui nessa terra por 94 anos, e daí ela então foi para um lugar que eu acredito que é bem melhor que o que a gente está aqui, né? E aí, ela me levava para o centro dela, ela foi dirigente de centro muitos anos, desde os 5 anos de idade, então eu tenho bastante contato com a doutrina espírita de casa, assim. Fui batizada em igreja católica e tudo mais. Mas eu acredito que tudo aquilo, assim como o Itamar acabou, enfim, junto com esse grupo, abrindo esse centro, aqui não é por acaso, a gente vai andando na vida e a vida vai nos levando para as coisas que a gente tem que fazer. Então, hoje eu entendo por que eu estava no centro espírita desde os 5 anos, por que a minha avó me levava lá. Porque, no final das contas, eu fiz uma carreira executiva em empresas, fui gerente de comunicação de empresas grandes, enfim, tive contato com grandes executivos, com CEOs de empresa, com todo esse mundo, e aí chegou uma hora que a minha vida, de uns 5 anos para cá, mudou completamente, né? E aí eu quero falar do perdão para vocês, porque tem muito a ver com isso também. Aí o meu casamento terminou, com uma traição, e eu tive que aprender a perdoar da pior forma possível, né? E aí, gente, quando o calo aperta no sapato da gente, é que a gente olha para esse livro e diz assim, como assim, né? Que coisa difícil, como é que eu vou perdoar uma coisa dessas, né? Mas é possível, só que não é uma coisa fácil. Então, a partir desse momento, eu comecei a refletir sobre a minha vida e eu tive uma profunda transformação através do perdão, através da dor. Nós temos um grande medo de chegar no fundo do poço. O fundo do poço é o renascimento do nosso espírito. É onde a nossa alma nos diz, está na hora de mudar. Você não pode ficar assim. Só que aí, o que acontece hoje é que a gente tem tanto medo desse fundo de poço, de olhar para as nossas coisas, que a gente acaba fazendo o quê? Tomando remédio, né? Mascarando as nossas dores, porque também não fomos ensinados como a gente faz para lidar. Oi? Tá desligado? Não tem problema, vamos lá. Então, o que acontece conosco hoje, na verdade, é isso, que a gente tem pouca... nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções, né? Só que as coisas estão mudando de forma muito rápida. Pode parecer que não, mas estão. Então, só para vocês terem uma ideia,
eu estou praticamente terminando a minha pós em psicologia positiva, e eu tive aula sobre perdão. Uma aula sobre perdão de umas 2h30. Né? São 2 dias, mas são editados porque eu faço à distância, na PUC. Lá tem, nessa cadeira, nesse pós-graduação em psicologia positiva, teve uma aula sobre gratidão, teve uma aula sobre perdão, teve aula sobre diversos temas que a gente, na verdade, via isso muito na Bíblia ou em outros livros, né? Livros de autoajuda. E, para minha grande surpresa, e eu trouxe alguns dados para vocês aqui, que em 97, um instituto chamado John Templeton, ele destinou 5 milhões de reais para pesquisas sobre o perdão, sobre os benefícios e sobre as consequências de pessoas que ruminam coisas a vida inteira. Né? Não conseguem lidar com isso de olhar para o que aconteceu com ela e ressignificar a sua história, a sua vida. Então, desses 5 milhões, hoje tem inúmeras pesquisas mesmo, com grupos. Então, o que eles fazem? Eles pegam grupos de pessoas que tiveram, sei lá, algum tipo de problema na vida, pegam outro grupo de pessoas, aplicam alguns testes nesse grupo, aplicam nesse outros testes, às vezes aqui é escrita, às vezes lá vivencial, e depois comparam esses resultados, tá? Então, assim, principalmente o perdão. As pessoas que têm uma dificuldade grande de perdoar, elas têm quase sempre problema no coração. Quase sempre elas vão morrer de infarto, né? Também existe pela constelação familiar, que eu sou consteladora familiar, que a questão do perdão também vem desses nossos descendentes, deles serem muito duros, de não perdoar, e a gente traz isso nas nossas células, no nosso DNA, e a gente fica repetindo isso de alguma forma, né? Estou dando uma visão para vocês do perdão um pouco mais ampla. Então, o perdão está ligado diretamente a ataques cardíacos, né? E a parte do cérebro que acende quando a pessoa não perdoa é a parte emocional, né? Que é o meio do cérebro. A gente tem aqui a parte reptiliana, né? Que é as emoções de raiva, de ódio, aquela vontade de matar alguém quando a gente fica com raiva e tá tudo bem, né? A gente só não pode fazer, mas a gente pode sentir. E aqui a parte frontal, que então é a parte onde a gente tem o raciocínio lógico, onde a gente raciocina as coisas de forma lógica. E aí eles fizeram vários testes, então as pessoas vão acendendo essa parte do meio do cérebro. E aí, quando se aplicam as técnicas para o perdão, aquilo vai suavizando, e já essa parte do cérebro ela já não acende mais, né? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós não sabemos lidar com as nossas emoções, nós não aprendemos. E hoje, inclusive, nessa questão das técnicas, desse monte de pesquisa, existem várias técnicas que estão disponíveis para que a gente possa exercitar o perdão, né? Então, por exemplo, tem uma meditação sobre perdão maravilhosa, que eu já fiz várias vezes. Ela é uma meditação que dá para fazer em grupo, e que tu faz aquela meditação partindo de algo que respiração e tal, relaxamento, mas que tu ama muito, até a pessoa que tu não gosta tanto, que tu tem aquele problema, então tu transfere tudo aquela emoção para essa pessoa e tu começa então a trabalhar essa emoção. Existe uma coisa chamada Carta do Perdão, também tem uma pesquisa que foi feita com um grupo de pessoas onde elas escreveram essa carta do perdão para essa pessoa. Existe o Ho'oponopono hoje, que todo mundo conhece, é um mantra de perdão, e o Pai Nosso, né? Quanto mais a pessoa fica com raiva, eu mais peço para ela, então reza um Pai Nosso, não é 1, é 10, é 20, é 30, o Pai Nosso é um mantra, ele limpa as nossas emoções, ele limpa os nossos chakras, ele limpa o ambiente onde a gente está, e ele deve ser feito em voz alta, quando a gente não está muito bem. Bom, mas aí o perdão, então, né? O que é essa palavra que a gente ouve tanto e que parece ser tão fácil assim? Então, como que o processo do perdão ele funciona, né? Existe um desejo nato que é humano, né? Então, assim, se a gente for pensar que 98% do nosso DNA ainda vem dos primatas, a gente vai perceber que a gente tem muito comportamento de primata ainda. O que nos diferencia deles é que a gente tem raciocínio
lógico, e eles não têm, eles agem pela emoção, pelo instinto. Então, existe um professor Jairo Bauer, que eu acho que vocês já ouviram falar, ele tem muitas pesquisas nessa área, ele observa os primatas há muitos anos, e ele, enfim, identificou em vários grupos de primatas muitas das coisas que a gente vivencia, que a gente ainda tem de comportamento. Então, existe o desejo nato de vingança nos primatas, e isso a gente traz deles também. E existe também o desejo nato neles de perdoar. Ou seja, a gente tem uma dualidade desde a época dos primatas. O que é a dualidade? A dualidade é uma coisa muito da Terra, né? Muito desse mundo aqui. A gente tem uma mitologia, e eu vou falar de mitologia mesmo, que é o Lúcifer, que foi expulso então do paraíso, né? Por ele ter inveja de Jesus Cristo, eles eram irmãos, e o Lúcifer ficou com tudo aquilo que é de ruim, enfim, de coisas que a gente tem, a raiva, o ódio, a mágoa, a cobiça, a vingança, e Jesus ficou com tudo que era de bom, né? Então, o que isso representa? Representa que a gente tem os dois dentro de nós, e a gente tem que reconhecer isso. Nossa sociedade dá muito pouco espaço para a gente falar daquilo que não é tão bonito dentro de nós. Só que tudo, gente, que a gente nega, nos assombra. Então, se a gente aceitar e simplesmente sentir a raiva que a gente está sentindo e não procurar controlar ela, porque tudo que a gente controla, uma hora sai fora do controle. Né? Eu me controlo. Não é isso. Eu preciso resolver aquilo de alguma forma, aprender a lidar com a raiva que eu sinto, ou de uma determinada situação, ou de uma pessoa. E isso é o que não se ensinam nem nas escolas. Mas os grupos de psicologia positiva no mundo inteiro já estão mudando, inclusive as escolas. Existe a psicologia positiva, a educação positiva dentro de escolas na Europa, onde ensinam as crianças a meditar, onde ensinam as crianças a olhar para o lado espiritual, onde ensinam as crianças a partilhar coisas. A gente foi muito criado num processo de todo mundo sentado, que nem aluno, óbvio que tem que respeitar o professor, mas as nossas emoções não eram permitidas serem extravasadas ou faladas nesse sentido. Então, esse desejo de vingança, ele é nato do ser humano, e também a capacidade que eu falei para vocês de perdoar. Existe um livro chamado Livro de Urântia, não sei se vocês já ouviram falar, se tem aqui na biblioteca, é um livro super, ele é desse tamanho, assim, tem mais de 3.000 folhas, e ele é um livro bem difícil de ler. E assim, sei lá, eu não devo ter lido 200 páginas, mas eu estou tentando, eu acho que até o final da minha reencarnação eu termino. Não, é porque é muito difícil. Então, assim, eu tenho uma parte do livro que eu fiquei bem impressionada com ela, porque ela fala, o livro de Urântia, na verdade, ele conta a história dos planetas do universo. E o nosso planeta, nesse livro, é chamado Urântia. E lá ele diz de novo, que é o único planeta onde a gente tem a dualidade, a sombra e a luz dentro de nós. E que os demais planetas não entendem muito isso, mas que eles pesquisam muito sobre a gente, né? Isso é o que está escrito lá no livro. E lá, nesse livro, tem um textinho com umas 9 itens, assim, que ele fala, por exemplo, que nós escolhemos, como seres humanos, viver algumas dualidades, que é a nossa livre-arbítrio. Ninguém aqui foi obrigado a fazer isso. É o que diz no livro. Que fala o seguinte, se eu quero, se é de minha vontade, ele sempre diz isso, se é de minha vontade escolher viver a felicidade, eu vou, então, escolher viver a felicidade, mas eu também vou optar por algumas situações que me tragam infelicidade para que eu saiba valorizar a felicidade. Ele fala o tempo todo nisso. E diz no final desse texto, que é maravilhoso, que então tem um outro planeta, que eu não vou me recordar o nome aqui, que fala que esse povo desse planeta não sabe dessa dualidade, não tem essa ideia, e que ele não entende o que é fé, ele simplesmente confia. Então, quando tu decide ter fé na vida, tu também é o tempo todo levado a ter aprovação para testar a tua fé. Porque tu escolhe aprender o que é fé visceralmente. Eles não têm isso, eles simplesmente confiam. Eles não sabem o que é não confiar. Isso também tem a ver com outro livro que eu li, que fala que a nossa alma, ela
justamente te leva para as situações que tu precisa para melhorar como ser humano. Ou seja, se eu não gosto da minha sogra, e eu vou ter 3 sogras, porque hoje em dia ninguém tem casamento duradouro, né, gente? Então, essa coisa aí é tudo, 3, 4, 5, é normal, né? Então a gente troca a sogra, às vezes fica amiga da sogra. A sogra sempre vai ser a sogra que eu não consigo suportar, porque eu tenho que aprender a não me importar com a atitude do outro. Eu tenho que aprender a conviver com pessoas difíceis. Que é também a mesma coisa que mecânica e física quântica falam, que é aquilo que tu emite, tu atrai. Então, nessa era, nós não podemos mais colocar a culpa no outro pelas coisas que acontecem na nossa vida. Nós somos responsáveis, né? E a gente vai ter que trabalhar com isso, senão a gente vai ficar doente. E, na verdade, a maioria das doenças hoje são doenças emocionais. Elas não são doenças, eu tive... Existem pesquisas que falam o seguinte, a gente traz uma carga genética. A gente traz uma carga genética, isso também estudei em constelação familiar. Eu trago uma carga genética na minha família que todos os homens, pai, irmãos e avós morreram do coração. Então eu tenho o nível 2 cardíaco. Se eu for uma pessoa rancorosa, raivosa, brava, eu vou desenvolver essa doença. Mas se eu não tiver esse tipo de comportamento, eu posso passar ilesa por isso e morrer que nem a minha avó com 94 anos. Ela tinha esse monte de coisa comigo, gordura, eu fazia, né? Tem avós de amigas minhas que tem 94 que fumam, gente. Todo dia, um chaminé, não tem nada no pulmão. Mas o que ele faz? Ele tem lá um cantinho de ervas, ele medita todo dia, ele faz o chimarrão dele, ele conversa com a natureza, ele puxa um neto para o canto para dizer que não pode ser assim, ele dá conselho, ele trabalha com amor. E isso são pesquisas que realmente, assim, tem muito livro que fala sobre isso. Então, as doenças que nós temos, todas são de fundo emocional e a culpa delas é nossa, não é do outro. Né? Não é o outro que tem culpa por eu estar passando por isso. É eu mesma que procuro aquilo para mim, com as minhas atitudes. E aí, nessa aula de perdão, o professor, que esse é um professor que enfim, especialista em perdão, ele só trabalha com isso, ele já escreveu vários livros, ele diz que tem 2 tipos de perdão. O perdão cognitivo, que é a mudança de atitude racional. Eu decidi que, enfim, eu vou perdoar a pessoa que me ofendeu. Então, eu, a partir de agora, vou mudar a minha atitude sobre esse aspecto. Embora eu ainda sinta que está difícil, mas só o fato de eu praticar algumas coisas, mudar a atitude em relação àquilo, eu já começo, então, a processar o perdão. E o perdão emocional, que esse é mais lento, né? É o processamento das nossas coisas. Na grande maioria das vezes, a gente já começa a vida, ali pela adolescência, odiando os pais, porque todo mundo tem um problema com o pai. Pai, eu tenho certeza que meu filho vai ter problema comigo, porque eu não sou perfeita, né? Eu não sou trigo limpo, senão eu não estava reencarnada aqui, né? Acho que para começo de conversa é isso. E a gente tem que aceitar, eu não sou perfeita, eu vou errar também. Então a gente já passa ali no processo de ficar brigado com o pai até sei lá quanto tempo, ou com questões com pai e mãe. Aqui a gente já está exercitando o perdão, a gente já exercita, porque criança, quando toma um brinquedo, já resolveu, já está tudo certo. A gente, quando o ego já está mais desenvolvido, quando a gente já tem contato com outras coisas, a gente já começa com esse processo. E ali a gente já vê até na própria família quem é, tá tudo bem, né? Quem tem mais empatia com o outro e quem é mais raivoso. Então, o perdão é uma coisa individual, gente. O perdão não é para a gente perdoar o outro para que a nossa família ache que a gente é bonzinho. O perdão é para nós. Quando eu perdoo por mim. Eu não estou perdoando pelo outro. E se eu acho que o perdão é uma benevolência com o outro, eu já estou com esse conceito errado de novo. Porque aí eu já estou dizendo que eu não vou perdoar a pessoa, porque aí eu perdoando, eu estou dando um benefício para aquela pessoa, porque aquela pessoa não merece o meu perdão. Então eu tenho um poço de orgulho dentro de mim. Né? Então o perdão ele é para nós. Quando a gente perdoa, a gente fica em paz. A gente evita que a gente fique doente. A gente é mais feliz. A gente curte a vida melhor. Quem perdoa, na verdade, é o forte, é o corajoso. Quem não perdoa é a pessoa fraca. Quem lida com suas emoções de forma saudável e que já sofreu e sabe sair desses processos, é uma pessoa corajosa.
O covarde não olha para suas emoções, porque ele tem medo até de ir na esquina e se machucar, e, enfim, ter um relacionamento com alguém e não dar certo. Isso faz parte da vida. E esse professor, ele fala assim que nem sempre a gente precisa se reconciliar com aquela pessoa, né? Porque também existem algumas coisas que são muito mais difíceis de perdoar. Como, sei lá, alguém que matou um filho nosso, né? E a gente sabe quem é. É mais difícil perdoar uma pessoa com esse tipo de atitude. A gente não precisa se reconciliar com essa pessoa, mas a gente sabe que a gente perdoou alguém quando a gente conta aquela história para alguém e não há mais nenhuma emoção. A gente conta aquela história como se aquela história fosse um livro. Estou contando. A pessoa foi lá, fez isso, isso, isso. Aí eu aprendi com isso, tal e tal coisa. Eu aprendi que a gente pode ressignificar a nossa vida partindo de uma dor que alguém me causou, porque eu precisava dessa dor para hoje poder estar dando uma palestra para falar de perdão. Então eu agradeço a quem me ofendeu profundamente, porque essa pessoa me salvou. Essa pessoa fez eu acordar. É isso que a gente tem que começar a pensar. Ficar com essa historinha de que, minha sogra não faz tal coisa. Hoje eu não tenho mais sogra. Né? Mas as minhas sempre foram boas. Não é esse o meu problema. Né? Então, assim, sei lá, uma cunhada, um irmão, que a gente também tem, né? Porque sempre é bom. Tem um ditado que diz que família é bom longe, né? Que nem montanha. Que tu olha, é tão bonito, verde, assim, quando tu chega perto, começa a dar um negócio. Então, a gente sempre tem alguma coisa com alguém. O problema é a gente transformar a vida da gente em rusga. Então, a gente está sempre se bicando com alguém. Sempre se bicando com isso. Sempre se bicando com aquela pessoa. Aquilo vai criando uma energia ao teu redor. Tu vai pegando tudo quanto é porcaria na rua, tudo quanto é tipo de espírito obsessor, tudo te irrita, até um cachorro que passa por ti, tu resolve dar um chute no bicho porque tu tá irritado. Mas aquilo não tem nada a ver com o bicho, nem com o que passou, nem com nada. Tem a ver com essa tua atitude que tu fica se bicando. Esse tipo de coisa é mimimi, gente. Isso é coisa de criança. Isso aí a gente precisa começar a tratar. Agora eu quero ver a gente realmente exercer o perdão quando o negócio é visceral. Aí sim, aí esse é um processo lento, é um processo individual e solitário. Não dá para a gente passar esse bastão para outra pessoa. Né? Perder um filho por algum motivo absurdo, sei lá, um carro que, né, um cara bêbado, esse é um processo de perdão que não é mimizento. Não, esse é um processo profundo de transformação da alma. Né? Essas pessoas que ficam se bicando o tempo todo e se importando muito com o que o outro faz para ele, uma hora vai ter um tipo de situação profunda para aprender. Porque a vida ela é perfeita, ela vai te dando os puxão, ela vai te dando os puxão, ela é que nem uma mãe. Enquanto você não prestar atenção nas tuas atitudes, você vai continuar repetindo o padrão e sendo infeliz. E às vezes você perdoa uma pessoa porque a falta que ela faz na sua vida é maior do que o erro que ela cometeu. Quanto casal por aí se perdoou por conta de traição? E a gente adora julgar a vida dos outros, né? A gente olha muito para o outro, gente. A gente pouco olha para a gente. E a gente julga muito. A pessoa que tem dificuldade de perdoar, ela também é uma julgadora. Voraz, porque ela sempre olha para o outro e ela nunca olha para si. E ela se ofende tanto com o que o outro fala porque ela não tem empatia. Às vezes, a gente julga a vida do outro sem saber por que o outro fez aquilo e qual é a história que ele tem. Ser empático é empatia, se colocar no lugar do outro, é o primeiro passo para que a gente perdoe o outro. Porque, sinceramente, a grande maioria das pessoas não faz nada de mal para o outro pensando que está fazendo mal, né? Acho que é bom sempre a gente pensar. Quando eu tenho uma discussão com alguém, eu tenho as minhas coisas, a minha razão. E normalmente eu fico na minha razão, eu não olho para o que o outro está falando, não há um diálogo.
E aí a gente acaba brigando com a pessoa e fica com aquilo 300 anos na vida, falando, resgatando o passado e não anda para frente. O perdão faz você olhar para um mundo diferente, faz você entender as coisas de uma outra forma. O perdão te liberta de si mesmo, né? O perdão tem os efeitos positivos para o sistema imunológico, sabia? Quem tem capacidade de perdoar são pessoas que que ficam menos doentes. Eu, antes dessa minha fase, eu ficava sempre com dor de garganta. Agora não tenho nada, gente. Eu não tenho nem gripe. Tá todo mundo gripado, eu não tomo remédio. Eu não sou uma pessoa que tem algum problema, sei lá, físico, nem dor nas costas eu tenho. Quando eu tô assim, eu já me autorregulo e já penso, o que houve? O que aconteceu? Hoje de manhã, um paciente meu desmarcou em cima da hora, me atazanou, que queria um horário, eu fui até o consultório para atender ele, fiquei louca da vida, porque ele desmarcou em cima da hora. Aí eu me lembrei que eu estava vindo aqui fazer a palestra. E aí também tem isso, né? Existem situações que a gente fica o dia inteiro ruminando na cabeça. Também é uma falta de capacidade da gente perdoar, né? De olhar que, de repente, a pessoa teve realmente um imprevisto, né? E aí, o perdão, ele tem fases. São 4 fases do perdão, tá? A fase do reconhecimento. Qual que é isso? Eu sei que eu estou magoado com aquela pessoa. Então eu fico ali com aquela mágoa, curtindo aquela vibe, aquela energia, pensando naquilo 24 horas por dia, né? E aquilo vai me consumindo. Depois eu tomo a decisão, então, que eu vou perdoar a pessoa. Né? Aí eu começo o processo de pensar na pessoa e lembrar que eu decidi que eu quero perdoar. E aí eu vou para a execução do perdão, né? Ou eu chamo a pessoa para conversar, ou eu começo a fazer as minhas orações, me recolho comigo mesma, entendo o que está acontecendo, para talvez depois ter um contato. Isso também não quer dizer que eu seja obrigada a ter contato com pessoas que ficam me provocando, ou não, gente, não é isso. O perdão é para nós, não é para outra pessoa. E aí, a 4ª fase, que é o do aprofundamento, é quando a gente olha para aquilo que a gente recebeu da outra pessoa, que foi doloroso, e que a gente aprende com aquilo, e a gente usa aquilo como uma boa experiência de vida. Como olhar, ao invés de olhar para uma árvore, a gente olha para a floresta inteira. Se hoje eu, enfim, decidi, depois de 5 anos, que eu ia abandonar a área corporativa, que eu ia me tornar uma terapeuta sistêmica, consteladora, mestre reiki, ia dar palestra em centro espírita, etc., eu só pude fazer isso porque eu me separei, senão não poderia estar aqui, eu não estaria aqui. Porque não tinha um terreno fértil para isso, eu não ia ter apoio. E olha como a vida é perfeita. Eu sou muito mais feliz hoje. Isso é o aprofundamento, é a gente olhar para a coisa como num outro nível. E aí, como é que eu sei que eu perdoei o que aconteceu comigo? Quando eu olho e digo, oi, tudo bem, como vai? Tá tudo bem? E a pessoa fica olhando para mim. Você é louca? Né? Depois de tudo, não é, gente, é que eu quero ser feliz mesmo, de verdade, não estou fazendo gênero para ninguém, né? Eu quero perdoar. Mas aí a gente testa um pouquinho esse perdão. Quando essa pessoa faz alguma coisa, tem que conviver o resto da vida, né? Não tem o que fazer. Essa pessoa faz alguma coisa e esses dias eu me peguei discutindo, eu digo, olha aí, bonita, tu não perdoou tudo ainda, né? Tá faltando uns 2% nesse negócio. Muito bem. Tu é humana? Não é porque eu tô dando uma palestra aqui que eu sou melhor que vocês, gente. Não existe isso. A gente tem uma mania de endeusar as pessoas, né? E é bom a gente estar sempre se olhando, porque aí a gente tá, nossa, ó, tem coisa aí ainda. Aqui eu tenho que dar ter uma outra atitude em relação a essas situações, né? Então, esse é um processo muito doloroso. Às vezes tem gente que eu acho lindo aquelas pessoas que dizem, não, imagina, tá ótimo, tô ótima, já casa de novo, já, né? Tem 3, 4. Mas não, tem gente que é mais lento, infelizmente, eu sou uma. Então, aí eu trouxe para vocês aqui algumas coisas, né? Que é o Ho'oponopono, a meditação, a carta do perdão. E tem outras técnicas maravilhosas para a gente fazer. Essa meditação é uma meditação muito legal. É uma meditação bem profunda e eu aconselho quem quiser fazer, porque também dá uma limpada nessa energia toda. A pessoa
que ataca os demais, na verdade, é uma pessoa que tem muita dor, né, gente? Então, assim, às vezes a gente tem alguém na nossa família que tem aquela mania de ficar ali resgatando o passado, bicando a gente. Aquela pessoa tem problema, aquilo é um pedido de amor. É um pedido de amor. A constelação fala que todo o marido ou a mulher, ou enfim, irmãos que brigam por herança enfim, brigam na justiça por conta de pensão, na verdade, aquilo é sabe aquela coisa que fica, nunca termina? A pessoa tem sempre uma... Vamos resolver. Não, ela está sempre buscando. Aquilo tu não está me vendo. Tu não está me amando. O que eu estou te pedindo é amor, não é? A justiça é só um meio para fazer aquilo. A pessoa, na verdade, não está sendo acolhida como ela acha que deve. Né? Isso não quer dizer que os outros tenham que fazer, mas é um pedido de amor. E perdoar essa pessoa, né? Quando a gente não pode simplesmente dizer tchau, eu não quero mais conviver contigo, é um exercício. É um exercício diário. E aí o budismo de novo fala, se eu não me ofender com nada, o perdão não precisa existir. Tem diversas passagens do budismo onde Buda fala sobre o perdão, né? Fala sobre o quanto a gente pode colocar amor no mundo, tratar as pessoas melhor e não se deixar atingir por essas atitudes que são tão viscerais, que a gente está aqui para aprender mesmo. Esse aqui é uma terra que agora está passando, né, por toda essa transformação, mas vai demorar muito ainda para chegar no momento em que a gente vai ter um mundo onde o bem ele né, lidera, ele está acima do mal. Ainda a gente tem muitas coisas viscerais para trabalhar aqui, para que a gente possa evoluir, né? E achar que a gente é sozinho no universo é uma ingenuidade tremenda, porque a gente não é. A gente sabe que a gente tem muitos outros planetas diferentes, com outro tipo de abordagem e até de aprendizado. E uma coisa também que eu aprendi nesse processo de planetas é que a gente acha que é tudo perfeito, né? Mas não é. Assim, tem planetas que tem hierarquia, tem gente que manda, tem negociação política que nem tem na Terra, tem, enfim, tem discussões, tem ego, né? Existe isso também. Então a gente tem que começar a tirar esses véus de perfeição, que a gente tem que ser perfeito. Gente, a gente não vai sair daqui perfeito ainda. Isso é um caminho doloroso, né? A gente é sempre ambivalente. A gente tem o bem e o mal. Então, quando eu digo eu quero comer um sorvete, ao mesmo tempo eu digo eu quero emagrecer, isso aqui é uma ambivalência, a gente vive aqui. O problema é a gente ir para um extremo, a gente tem que estar no caminho do meio, no equilíbrio. É procurar o equilíbrio. E aí tem uma coisa muito importante. Nós não podemos negar as nossas sombras, elas existem, e a gente tem que aprender a conviver com elas. Elas fazem parte de nós. As literaturas, na grande maioria, são livros, poucos ainda que tem sobre esse assunto, não falam o quanto a gente tem que acolher a sombra. Eu li um texto uma vez e disse, nossa, mas como assim eu vou acolher uma tristeza profunda que eu tenho? Sim, o que não pode é a tristeza estar sempre contigo. Ela precisa ser olhada, acolhida, sentida, resolvida, entendida, processada, para que ela fique no lugar onde ela tem que ficar, no tamanho onde ela tem que ficar, equilibrada com a alegria, com a felicidade, com a saúde, com outras áreas da nossa vida. Então, eu vou perdoar o meu irmão, o meu amigo, ok? Eu não estou imune de receber coisas ruins na vida. Isso nunca vai acontecer. A gente sempre vai ter que lidar com essa dualidade, porque esse mundo é dual. E a gente tem que começar a encarar isso de verdade. A saber que esse lado sombra nosso faz parte de nós. Porque senão eu não posso nem existir, ele sou eu. Como que eu vou simplesmente negar? Quanto mais eu nego, mais ele cresce. Mais ele me assombra. Mais ele me domina. Mais ele aparece. Quando eu olho para ele e digo, entendi, tu tá aí, o que tu vem me ensinar?
O que eu posso aprender através de você? Os nossos pais são os nossos pais certos. São os melhores. Por mais difícil que as histórias possam parecer. Tem gente que tem pais bons, maravilhosos, mas que acha que é ruim, né? Então, tem gente que tem pais que são difíceis mesmo, tem gente que foi abandonado, tem gente que foi, enfim, tem várias violências que sofrem. Mas esse pai é o pai certo para aquela jornada. Nós escolhemos isso. A gente sabe, a gente é espírita, a gente está dentro de uma casa espírita. Esse pai, ele é o correto. E quando a gente diz assim, eu te aceito como tu é, entendo você, entendo que você passou por coisas piores que eu tô te perdoando. Amar é outra história, gente. Amar é um outro capítulo em relação ao perdão. Eu te entendo, eu tenho empatia com a tua história, eu sei que tu passou por isso, que aquilo também doeu e que tu não consegue dar o que eu queria, porque tu não aprendeu. Se eu sei que isso aqui é um caderno, eu nunca mostrar um caderno desse para uma criança, quando ela pegar, ela não vai saber que é um caderno. Porque o aprendizado, ela não aprendeu o que é um caderno. Então, como é que uma pessoa vai dar amor para outra? Ou, né? Se ela não sabe, ela nunca recebeu. Ninguém dá o que não tem, gente. E a gente tem outro processo do perdão, é a aceitação das coisas como elas são. Esse é o meu pai, esse é a minha mãe, essa é a minha história. Agora eu tenho uma escolha. Eu lamento, ou eu aprendo, aprofundo, ressignifico e uso isso para o meu crescimento. Essa é uma escolha. A gente está no sistema familiar correto, por mais que a gente não goste. Tem uma amiga que sempre diz, amigo é bom, né? Porque a gente escolhe, né? Como é bom ter amigo? É bom. Tem amigos que são amigos espirituais, que vivem com a gente anos, mas família a gente não tem como dizer, não quero mais, não. Tu pode até dizer, mas mesmo assim, se você, longe da família, que nem montanha bonita lá, da gente olha, tá tudo verdinho, e a gente não critica mais, a gente entende que cada um tem seu destino, a gente sabe que as pessoas são daquele jeito, e eu aceito isso, estou em paz. A constelação familiar fala isso. No dia que a gente aceita pai e mãe como são, honra e respeita, a nossa vida anda, que é uma beleza, flui. Porque no momento, gente, que eu brigo com a vida, eu estou brigando com a minha mãe. Se eu sou uma pessoa que não estou satisfeito com nada, e eu estou sempre brigando com a vida, eu estou brigando com a minha mãe, que é a mãe que dá vida. Se eu não perdoar a minha mãe, eu não vou ter paz e nem perdão de ninguém. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que entender isso com mais profundidade. Estamos na hora de olhar para as coisas de uma forma maior e não de... A gente tem um comportamento de olhar para os pais como crianças feridas ainda, e não como um adulto. E quando a gente passa a olhar para aquele pai de uma forma empática e respeitar ele e saber da vida dele, a gente para de agir como criança. E aí a gente então cresce. E aí a gente consegue dar para os filhos mais do que a gente recebeu. E a gente tem consciência, a gente está aqui num momento incrível do planeta, porque a gente está num momento onde a gente tem muito recurso para se curar. O nosso DNA traz todo o sofrimento do inconsciente coletivo. Guerras, mortes, estupros, sofrimento, raiva. Está tudo aqui dentro da gente. Que é o que a gente chama de karma, né? Tem gente que diz que não existe, outros existem. É que, na verdade, com o nome que se dá para as coisas, às vezes limita um pouco o entendimento da gente. A gente tem que dar uma olhada em outras literaturas para entender a coisa mais ampla. Então, se a gente vem de um pai e de uma mãe, aquele pai e aquela mãe vem de um outro pai e de uma outra mãe, que vem de um biso, de um tato, de um teto, de não sei o quê. E, gente, eles carregavam água em poço, eles passaram por guerra, eles tiveram gente que morreram, né, foram assassinados, foram mortos, isso a gente vem trazendo. E se a gente olhar, tem uns dados também desse mesmo
uma outra aula que fala que parece que metade da população era morta durante um período assim de tempo, que hoje a gente não tem nem 1% de mortes, né? E a gente, na verdade, é muito influenciado pela mídia, né? Então parece que está todo mundo morrendo, que todo mundo é assassinado, que todo mundo é morto, e isso não é uma verdade completa. Nós, hoje, por exemplo, repetições de padrão de família, né? Se a gente for ver, a gente pega a repetição da família lá de trás e vai acompanhando. Façam esse resgate para vocês verem como a gente já está muito melhor, a repetição já está um pouquinho mais evoluída, mas a gente ainda continua repetindo o padrão, entendeu? Porque a gente não se curou completamente. A gente não perdoou pai e mãe. Esse é o primeiro passo, é perdoar o pai e a mãe. Depois a gente começa, então, a exercitar o perdão para o resto. Porque quando no momento que a gente perdoa pai e mãe, a gente vai perdoar todos os nossos companheiros e companheiras de jornada, os nossos irmãos. A gente vai também entender a hierarquia da família, que existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. Então, esse perdão que as pessoas falam de uma forma bem... Palavra perdão, tem muitos livros, tem um livro de um sacerdote africano, né, porque a África teve apartheid, teve uma série de coisas, e ela, através do Mandela, resolveu que não ia brigar e sim tratar a raiva das pessoas com amor, e funcionou bem, né, se bem que a África não é a melhor do mundo, assim, né, a gente também tem que ter essa avaliação, às vezes, de algumas coisas. Mas teve gente que ficou preso e, tipo, escolheu não revidar, escolheu não se vingar. Quanto mais, se a gente alimentar uma coisa com ódio, a gente só aumenta o ódio. Quando a gente alimenta com amor, a gente neutraliza, diminui. Então, ao invés da gente ficar falando mal daquela pessoa o tempo todo que nos ofendeu, a gente faz uma oração. Vai melhorar essa situação de uma forma muito poderosa, aos poucos. Mas o mais importante é se olhar. E aí tem uma outra coisa. Quando a gente fala do perdão como um todo, como eu falei para vocês, tem o auto-perdão, né? Que tem pessoas que não se perdoam, fazem as coisas, e elas têm uma dificuldade de se perdoar por aquilo que elas fizeram. E isso é muito profundo e muito difícil, porque essa pessoa que não se perdoa, ela também tem uma dificuldade muito grande de não perdoar os outros. Porque ela tem um chicote imenso atrás das costas. E ela se chicoteia. Então, quando ela se chicoteia, ela não consegue enxergar o outro como uma pessoa capaz de também ser perdoada. E ela rumina aquilo. Ela fica pensando. Aí ela tem problema de pressão alta, daqui a pouco ela está com diabetes. Diabetes é falta de doçura no coração, é gente que não perdoa nunca. E vai tanto que não tem mais açúcar, né, não faz mais o processo da insulina lá, e ela fica diabética. Só pegar uma pessoa diabética e olhar para ela. Ela não sabe perdoar ninguém. Ela tem rancor, ela fica ruminando. Então, assim, hoje tem um vasto estudo sobre as doenças linkadas a esse tipo de comportamento. O auto-perdão é o primeiro passo. Primeiro a gente se perdoa para depois poder perdoar o outro. Senão a gente não tem paz, né? E o que a gente quer é paz. Paz na vida. Acho que é isso, gente, que eu tinha para falar. Nem um pouquinho antes. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada. Eu procuro ela e passo para vocês. Na verdade, eu tenho ela decor, né? Vocês querem fazer, já que tem 15 minutos? Querem? Posso? Eu estou quebrando o protocolo, posso? Então tá. Então, eu adoro isso, porque eu adoro... Gente, assim, é uma outra coisa. Meditação, tá? Eu medito para ver como esse negócio da questão da espiritualidade meio que me deu uma perseguida a minha reencarnação inteira, né? Eu não entendia direito, mas agora eu comecei... Sabe quando vai caindo as fichas, a gente vai juntando os quebra-cabeças, você vai entender. Quando eu tinha uns 20 anos, eu sou de Santo Ângelo, e aí tinha um senhor chamado Palmiro, que era um doce de pessoa. Gente, era um vovozinho, daqueles que tu olha assim, tu diz, nossa, que Buda, né? Parecia Buda, assim. Ele era radiestesista, ele era mestre reiki, e ele me ensinou a meditar. Então ele criou um grupo em Santo Ângelo,
de umas pessoas mais velhas que eu tinha 19, 21 anos no máximo, e ele ensinou a gente a meditar. E aí a gente construiu uma pirâmide lá. Uma pirâmide num terreno que a prefeitura deu para ele e colocou um cristal em cima dessa pirâmide e a gente então ia para dentro daquela pirâmide fazer as meditações. Desde lá eu nunca mais parei de meditar. Aí agora, nesse período aí que eu resolvi mudar minha vida toda, eu medito todos os dias. Eu vou dizer uma coisa para você, se pudesse dar um conselho para alguém, meditem. Meditar não é a oração, tá, gente? Meditar é ficar aqui, ó, dentro de mim, prestando atenção no meu corpo, respirando. E aí, quando a gente exercita isso, a gente abre o que? O nosso canal com os nossos guias espirituais e a gente recebe respostas, tá? Respostas do nosso eu superior, respostas de Deus, a gente entra em contato com Cristo, com seja lá qual for a crença que a gente tem. A gente tem tudo dentro de nós. E hoje a meditação para mim é eu sinto falta como tomar banho e comer. Então, o que eu vou pedir para vocês é descruzar, tá? Ficar com os pés bem no chão, se vocês puderem. Mas, estava dando... fechar o olho. Respirar, gente. Respirem fundo. E procurem a verticalização de vocês. O que é essa verticalização? São todos os nossos chakras, né? Desde o coronário ao base. Então, o que a gente tem? O coronário, ele é a nossa ligação com o astral. E o base... ele é a nossa ligação com a Mãe Terra. Então, a gente centra nessa verticalização. Então, o que eu vou pedir para vocês é, a gente vai colocar, vamos fazer um relaxamento antes, depois eu vou conduzir a meditação com vocês. Vamos respirar devagar pelo nariz, 3 vezes, e vai soltar pela boca devagar, nada correndo. Vamos lá. Inspira. Enche bem o peito de ar. Solta. Pela boca. De novo. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E a gente então vai prestar atenção nos nossos pés e a gente vai respirar os nossos pés, tá? Então, a gente vai prestar atenção neles, de olho fechado, a gente vai inspirar, pensando no pé e solta. Nos 2 pés, esses pés que nos levam para todos os lugares, que é graças a ele que a gente consegue andar. A gente vai, então, subindo para tornozelo, para as pernas, respira as pernas, enche o pulmão de ar e solta. Coloca atenção no joelho, inspira e solta. Coxas, quadril. Bota atenção nisso que eu estou falando para vocês. No peito, nosso coração que bate, a gente nem se dá conta que ele bate todo dia. Né? A gente faz tudo correndo. Solta o ombro, solta os braços, solta tudo, solta, relaxa. Entrem dentro de vocês, dentro da mente de vocês, do sentir do corpo, respira o corpo inteiro agora. Isso. E aí eu gostaria que vocês imaginassem uma escada grande, imensa, de cristal. E vocês subissem essa escada devagar. Vamos subindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem uma porta, e atrás dessa porta vai estar a pessoa que mais vocês amam na vida. Se for um filho, vocês vão abrir essa porta e vocês vão enxergar esse filho nascendo. Esse amor inteiro, se não for ele, um bichinho de estimação correndo nos seus braços.
Se não for esse bichinho, um sobrinho, um pai, uma mãe, abracem essa pessoa com vontade. Sintam esse amor por elas. Sinta esse amor imenso no peito por essa pessoa que está junto contigo e agradece o amor por ela. Agradece tudo o que você recebe dela todos os dias. Os latidos, os sorrisos, os miados. Agradeça. E depois, o pai. Abrace esse pai. Não importa se ele não foi bom. E se ele foi bom, agradeça. Agradeça a mãe. Vejam os dois olhando para vocês. É só por eles que vocês estão aqui. Abracem. E tenham essa gratidão, esse amor no coração. E agora o melhor amigo, aquele que está sempre do teu lado. Ele vai estar no lado direito da mãe e do pai. Do lado esquerdo está todos os irmãos. O irmão que eu mais amo. Abraça esse irmão, abraça esse amigo e agradece. Obrigado por tudo, obrigado pelo amor. E a avó, a vozinha que já foi. Agradeçam a vozinha por tudo, o vô. Todos os antepassados, os mais queridos. E sintam essas pessoas todas ao redor de vocês dando amor, abraço, palavra, apoio. E agora vocês imaginem uma pessoa que vocês precisam perdoar. Olhem para ela, no fundo do olho. E digam, eu te perdoo. E eu entendo. Eu quero te perdoar. Embora talvez eu não consiga, mas eu vou fazer de tudo para te perdoar. E se foi você que fez alguma coisa, imagina essa pessoa na sua frente e peça perdão, me perdoa. Espalhe essa gratidão e esse amor com o apoio desse monte de gente e perdoe essa pessoa. Conceda o perdão para ela. Se puder abraçar, melhor. Abrace. Esse é o amor. Imagina a Mãe Maria e Jesus Cristo na tua frente, peça colo para eles. Jesus coloca a mão no teu peito, Maria coloca o manto em cima de você e diz, meu filho amado, você está aprendendo, é só uma criança. E agradece tudo de bom que vocês têm na vida, gente. A comida, a cama, o carrinho, o dinheiro para o ônibus, o amor. Agradeçam tudo. Tenham gratidão pelo agora, por esse momento aqui. Agradeçam a vida e acessem a alegria e o amor dentro de vocês. Agora se despeçam. Essas pessoas vão ficar pequenininhas e vocês vão pegá-las na mão, colocar no coração de vocês, um por um. A mãezinha, o paizinho, o filho, os irmãos, os bichinhos de estimação, Jesus, Maria, os amigos. Tudo que vocês têm de melhor vocês vão botar dentro do coração. E essa pessoa que vocês querem perdoar ou pedir perdão, botem no coração. Se virem, abram a porta, fechem ela com a paz no coração. E desçam a escada. 10, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sintam o corpo, respira fundo. Sintam o corpo sentado na cadeira, respira mais um pouquinho. E pode voltar. Essa meditação pode ser feita assim, pode ser feita num cenário que vocês acharem melhor.
Mas quando a gente começa por quem a gente ama, a gente traz o amor que a gente tem e a gente espalha para o mundo. Obrigada. De coração. Até eu me emocionei. É bom, né? Gente, eu tive que fazer isso muitas vezes, que eu tinha vontade de matar a pessoa.